amantes de mitologia e de boas histórias! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada sombria e fascinante até as profundezas do submundo, para conhecer uma das figuras mais incompreendidas do panteão grego. Prepare-se para desvendar os mitos e as verdades por trás do poderoso Hades, o Senhor dos Mortos. Muitas vezes, quando pensamos em Hades, a imagem que vem à mente é a de um vilão cruel, uma figura maligna que se deleita com o sofrimento. Mas será que essa reputação é justa? A verdade é que Hades era muito mais complexo do que a cultura popular nos fez acreditar. Ele não era o deus do mal, mas sim o guardião de uma ordem cósmica fundamental, a ordem da vida e da morte. Para entendermos Hades, precisamos voltar ao começo de tudo, a grande guerra entre os deuses e os titãs, a titanomaquia. Hades, junto com seus irmãos Zeus e Poseidon, lutou bravamente para destronar seu pai, o tirano Cronos, que os havia engolido ao nascer. Após 10 longos anos de batalha, a vitória foi dos Olímpicos. Chegou então o momento de dividir o universo. Eles tiraram a sorte. Zeus, o mais novo, ficou com os céus e a terra. Poseidon, o do meio, recebeu o domínio sobre os mares. E para Hades, o primogênito, coube o reino do submundo, o vasto e sombrio domínio dos mortos. Ao contrário do que se possa imaginar, Hades não se ressentiu de seu destino. Ele aceitou seu papel com uma seriedade e uma responsabilidade admiráveis. Seu reino, também chamado de Hades, era o destino final de todas as almas mortais. Não era um lugar de punição para todos, como um inferno cristão. Era, na verdade, um lugar neutro, um reino de sombras, onde as almas dos falecidos existiam como meros ecos de suas vidas passadas. Hades era um governante justo, embora severo. Sua principal lei era simples. Os mortos não podiam retornar ao mundo dos vivos, e os vivos não podiam entrar em seu reino e sair quando bem entendessem. Ele era o guardião intransigente dessa fronteira. Qualquer um que ousasse desafiar suas regras enfrentava sua ira implacável. Histórias como a de Sísifo, condenado a rolar uma pedra eternamente, ou a de Tântalo, amaldiçoado com fome e sede eternas, mostram o quão sério ele levava seu dever. Seu reino era vasto e cheio de lugares icônicos. As almas chegavam transportadas pelo barqueiro Caronte através do rio Aqueronte, pagando uma moeda por sua passagem. Ao chegar, eram recebidas por Cérbero, o temível cão de 3 cabeças, que garantia que nenhuma alma escapasse e nenhum vivo entrasse sem permissão. O submundo era dividido em diferentes regiões. Os campos de Asfódelos eram para as almas comuns que viveram vidas sem grandes feitos ou grandes crimes. Os campos elíseos eram uma espécie de paraíso, reservados para os heróis e os justos. E por fim, o Tártaro, a parte mais profunda e sombria, um abismo de tormento onde os maiores inimigos dos deuses e os piores pecadores eram aprisionados e punidos. Apesar de seu poder imenso e de seu domínio sobre as riquezas minerais da terra, o que lhe rendeu o epíteto de Plutão, o rico, Hades era um deus solitário. Ele raramente deixava seu reino sombrio para visitar o Monte Olimpo ou o mundo dos mortais. Sua existência era isolada, governando sozinho sobre as sombras. Mas essa solidão estava prestes a mudar de uma forma dramática. E aqui entramos na história mais famosa envolvendo Hades, o rapto de Perséfone. Um dia, ao emergir brevemente à superfície, Hades viu a bela Perséfone, filha de Deméter, a deusa da agricultura, colhendo flores em um campo. Ele foi instantaneamente consumido por um amor avassalador. Em um ato impulsivo, ele abriu uma fenda na terra com sua biga e levou a jovem deusa consigo para o submundo, com a intenção de fazer dela sua rainha. Deméter, desesperada com o desaparecimento da filha, mergulhou em uma profunda tristeza. Ela abandonou suas responsabilidades divinas e, como resultado, a terra se tornou estéril. As colheitas morreram, as plantas murcharam e a fome se espalhou pelo mundo dos mortais. A humanidade
estava à beira da extinção. Vendo o caos, Zeus interveio. Ele enviou Hermes, o mensageiro dos deuses, para ordenar que Hades libertasse Perséfone. Hades, sendo um deus que respeitava a hierarquia, concordou em obedecer à ordem de Zeus. No entanto, ele era astuto. Antes de deixar Perséfone partir, ele a persuadiu a comer algumas sementes de romã, um fruto do submundo. Ele sabia que, por uma lei antiga, qualquer um que consumisse comida no reino dos mortos ficaria preso a ele para sempre. Perséfone, talvez por fome ou por ingenuidade, comeu as sementes. Quando Deméter finalmente se reuniu com sua filha, sua alegria foi interrompida ao descobrir o que havia acontecido. O ato de comer as sementes significava que Perséfone não poderia deixar o submundo permanentemente. Um acordo foi então estabelecido. Perséfone passaria uma parte do ano na superfície com sua mãe, e durante esse tempo a terra floresceria e seria fértil, criando a primavera e o verão. A outra parte do ano, ela retornaria ao submundo para reinar ao lado de Hades como sua rainha. Durante esse período, Deméter sentiria a falta da filha, e a terra se tornaria fria e estéril, dando origem ao outono e ao inverno. Essa história não é apenas um mito sobre a origem das estações. Ela também revela um lado diferente de Hades. Embora seu ato inicial tenha sido um rapto, as versões mais antigas do mito sugerem que, com o tempo, um amor genuíno floresceu entre Hades e Perséfone. Ele a tratava com respeito e a fez sua igual, compartilhando o trono e o poder sobre o submundo. Perséfone se tornou uma rainha poderosa e temida, a única que podia verdadeiramente influenciar o coração do sombrio Senhor dos Mortos. O relacionamento deles é um dos poucos exemplos de fidelidade conjugal entre os deuses gregos. Um contraste marcante com as inúmeras infidelidades de seus irmãos Zeus e Poseidon. Hades não era um deus que interferia constantemente nos assuntos dos mortais, como Apolo ou Atena. Ele preferia permanecer em seu domínio, mantendo a ordem natural das coisas. Heróis como Hércules e Orfeu foram alguns dos poucos que ousaram entrar em seu reino e conseguiram sair. Hércules, em seu último trabalho, teve que capturar Cérbero e Hades permitiu, desde que o herói não usasse armas. Já Orfeu, o músico lendário, desceu ao submundo para resgatar sua amada Eurídice. Sua música era tão triste e bela que comoveu os corações de Hades e Perséfone. Eles concordaram em deixar Eurídice voltar, sob uma única condição. Orfeu não deveria olhar para trás, até que ambos estivessem sob a luz do sol. Em um momento trágico de dúvida, quase na saída, Orfeu olhou para trás e perdeu sua amada para sempre. Esses mitos reforçam a imagem de Hades como um governante que, embora possa ser tocado pela emoção, jamais quebra suas próprias leis. Ele é a personificação da inevitabilidade da morte e da ordem imutável do cosmos. Ele não é o mal. Ele é a necessidade. Um deus sombrio, sim, mas justo. Um rei temido, mas respeitado. Sua história nos ensina que nem tudo o que é escuro é maligno e que até no mais profundo dos abismos pode haver ordem, justiça e até mesmo amor. Ao reavaliar a figura de Hades, percebemos que ele foi demonizado ao longo do tempo, transformado em um vilão caricato para se encaixar em narrativas mais simples, de bem contra o mal. Mas o Hades original dos mitos gregos é muito mais profundo. Ele é o filho mais velho de Cronos, o irmão de Zeus, o rei do submundo, o guardião das almas e o marido de Perséfone, um deus de dever, de riqueza e de uma justiça inflexível, cujo reino todos nós, um dia, visitaremos. E assim, concluímos nossa jornada pelo reino de Hades. Espero que vocês tenham gostado de olhar para este deus fascinante sob uma nova luz. Qual outro personagem mitológico vocês gostariam de ver por aqui? Deixem suas sugestões nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras mitológicas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!